Padre Patrick. Obrigado, padre. Imagina, é um prazer. Obrigado você. O padre Patrick, ele está na ordem do dia porque trata-se de uma pessoa que usa o seu sacerdócio com muito bom humor e está regimentando cada dia que passa, cada hora que passa, mais admiradores. Aliás, eu tenho uma consulta para fazer, você atende de suas consulentes, não é? Mas é de um amigo meu. Tá bom. Ele hoje de manhã me falou, ele sabia que eu ia te entrevistar. Falou, olha, eu vi uma mulher descer do carro na frente do banco, mas era uma mulher extremamente bonita. E eu fiquei arrepiada dos pés à cabeça. Uma mulher formosa, gostosa. E eu comecei a desejá-la. E aí eu fico pensando, pergunta para mim, pro Patrick, se eu cometi algum pecado inconsciente. Eu iria rezar a Deus para ele levar um tropicão e cair. Acho que a esposa dele iria me agradecer por isso, né? Não, eu acho que é pecado. Ele é casado, né? É pecado sim. Ele vai levar um tropicão, tenho certeza. As respostas dele são impagáveis. Eu até pedi para o Leandro selecionar algumas que eu quero pôr mais para frente. Mas, para quem não conhece, o padre Patrick... É Patrick ou Patrick? Patrick, aportuguesado mesmo, viu? Aportuguesado mesmo. Mas não é um nome brasileiro esse aqui. Não é, não sei o que a minha mãe tinha na cabeça. Eu não gosto muito do meu nome, Patrick, assim. Eu acho que eu gostaria mais de ter sido chamado de José, João, Pedro, alguma coisa assim, né? Mas eu acho que a minha mãe via muito esses filmes americanos. Tinha um tal de Patrick Tambor, alguma coisa assim. Sim. Acho que é por causa desse que a minha mãe colocou o nome. Você nasceu no Espírito Santo? No Espírito Santo. Num lugar bem pequeno. Eu sou de um lugarzinho chamado Santo Antônio do Canaã, que é um distrito de Santa Teresa. Minha família ainda mora lá, uma parte dela. Tem irmãos, irmãs? Tenho irmãos. Eu tenho um irmão policial, militar. Não vale nada. Ele não presta, ele só fica enganando as meninas, enfim. Olha, não se envolva com meu irmão, viu? Ele não vale nada. Como é que chama o seu irmão? O Maico. Michael, aí fala mais. É tudo assim, ó. Gostava de nomes americanizados. Exatamente, né? Depois ela teve uma Carolina também, né? Aí ela foi mais pro nosso lado. A Carolina. Carolina. Agora, você se mudou rapidamente para o Pará. Exato. Ainda criancinha. Eu tinha uns 9 anos quando eu fui para o Pará, numa cidade chamada Marabá, que é perto de onde eu moro hoje. Uma cidade conhecida. É, conhecido. Você já ouviu falar de Marabá? Eu já fui a Marabá. Mentira, verdade? É mesmo? Há muito tempo. Eu adoro. Marabá está encravada entre 2 rios, Tocantins e Itacaiunas, né? Rios grandes, inclusive. E foi lá que eu vivi a minha infância e foi lá também que eu tive a minha primeira conversa com Deus, assim, em Marabá. É um lugar muito querido. Agora, você é o sacerdote, então, da paróquia de Marabá. Hoje eu estou diocese de Marabá, mas eu estou numa cidade chamada Parauapebas. Você tem 34 anos, Patrick? 36. 36. É. Agora, é verdade que você decidiu virar padre porque você teve uma desilusão amorosa? Então, quando eu fiz um retiro lá na igreja, com uns 18 anos, mais ou menos, eu não sou muito... A minha família não era muito religiosa. Então, a gente não tinha essa frequência de ir à missa, de ir à igreja e tudo mais. Mas eu fui convidado para fazer esse encontro de jovens. Nessa época, eu tinha uma namoradinha. E ali eu, assim, saí de lá apaixonado, assim. Eu queria fazer alguma coisa e tudo mais. E no dia do retiro, essa moça mandou uma mensagem de texto, porque não tinha WhatsApp, nada naquela época ainda, terminando comigo, aquela bandida. Aí tá bom, mas eu tava tão empolgado ali por causa do retiro que eu acabei que nem sofri muito, não. Aí eu fui me confessar lá na semana seguinte, falei, padre, eu queria fazer alguma coisa aí na igreja. Eu sabia que eu não sabia cantar, né? Então, assim, eu queria mesmo cantar, mas Deus sabe o que faz, que eu acho que nem eu me suportaria se eu cantasse. Aí eu acabei indo, assim, ele me chamou para fazer uma experiência vocacional, foi tudo muito rápido, eu fui. E deu certo. Eu sou apaixonado pelo sacerdócio, então pela minha vida. Não foi uma desilusão amorosa? Não, acho que não. A minha carreira era solo mesmo. Contribuiu para te dar outro caminho. Contribuiu para te dar outro caminho. Talvez mostrou outra realidade mesmo, né? Graças a Deus, agora ela está lá casada, ela tem uns filhos também.
E eu tô aqui feliz. E você se reencontra de vez em quando? Menino, uma vez eu encontrei ela, já era padre. E eu senti vontade de cavar um buraco e me enterrar, assim. Eu fiquei morto de vergonha, assim. Não foi Por quê? Sei lá, eu fiquei com vergonha, assim, mas aí passou. Foi, enfim. Mas a pessoa, para ter vocação para sacerdotal, tem que abrir mão de muitas coisas, não é, Patrick? Mas a gente ganha muita coisa também, né? O povo é muito generoso. Eu vou pra roça celebrar missa, eles me dão galinha. Galinha, eles já sabem que a galinha tem que vir morta, né? Porque senão eu fico amigo do bichinho e não consigo matar. Mas assim, eu acho que a gente tem um ganho muito maior no sentido assim de utilidade de vida, sabe? Eu acho que é a forma como eu encontrei de ser útil para este mundo. Então, acho que cada pessoa que a gente ajuda, as amizades que a gente vai construindo, isso vão fazendo com que a gente, assim, tenha um sentido da vida. O que dá sentido à minha vida? Acho que é isso, o despojamento, a doação de vida. Mas é claro que também que tem as renúncias, a gente tem que abrir mão. Agora, parece que você teve uma depressão. Eu queria falar dessa depressão, se você se sentir à vontade. Sim. Porque a depressão é uma patologia que está absolutamente na ordem do dia, não é? Com essa pós-pandemia, com as pessoas todas com a cabeça revirada, com seus negócios desacertados. A depressão está onipresente hoje. Então eu queria saber, foi uma depressão forte? Demais, me levou muita coisa, Mauri, assim... Você já era sacerdote? Já era padre, e a gente tem que, assim, falar sobre isso, porque o número de suicídios entre padres no Brasil tem crescido de forma assustadora. Então, são números, assim, que devem nos deixar preocupados, né? Eu acho que o padre, ele é formado sempre para ser forte, é uma figura que tem que estar ali a todo momento disposto a ajudar e tudo mais. E demonstrar fraqueza, talvez assim, na compreensão da maioria, seja um sinal assim, esse padre ele não está forte o suficiente, ele não pode ajudar. E eu fui nessa onda de esconder aquilo que eu estava sentindo, de oprimir. Eu tinha muita vergonha de falar a respeito disso, até que eu tomei consciência de que falar a respeito poderia ajudar outras pessoas também. E quando eu percebi que eu precisava de ajuda, eu já estava assim mesmo no fim do poço, assim, de não ter perspectiva mais para nada e de sair daquilo ali. E tinha dor física até por causa disso. Quem passa pela depressão sabe assim que dói o corpo mesmo. O que você tem? E você não conseguir responder com palavras o que você está sentindo, assim. Você sabe que existe uma dor que dilacera, que fere, que machuca, só que você não consegue verbalizar o motivo, porque não tem um motivo aparente. Parece que está tudo muito bom, mas você sabe que não está. Aí eu procurei ajuda, eu fui atrás de psicólogo, psiquiatra, né, para que eu pudesse me equilibrar emocionalmente de novo. E é a partir desse momento que eu reconheci que eu precisava de ajuda, que a minha fé naquele momento não era suficiente, que estava tão abalada, eu comecei a recuperar o gosto, assim, de fazer as coisas que eu fazia antes. Mas foi doloroso, foi difícil. Mas passou. Tomou remédio? Tomei medicação. Quem convive com a depressão sabe assim, a gente tem os momentos hoje de crise, só que eu tenho muita esperança no meu coração de saber hoje talvez lidar melhor com esses sentimentos. Quando eu estou triste, eu coloco para mim mesmo acreditar, vai passar, eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida, que o dia vai raiar de forma diferente e a gente segue. Hoje eu sou mais feliz do que triste. E de onde veio essa sua veia divertidíssima quando você conversa com seus consulentes e você tem um espaço na internet grande, né? Como é que para acessar? Para eles acessarem, qual é o endereço? Padre Patrick, só botar lá Padre Patrick, põe embaixo. Sim. Isso. Me conta, como é que nasceu isso? Mas é muito divertido. Eu ontem fiquei ouvindo, porque eu sabia que ia encontrá-lo hoje, Sim. Ia conhecê-lo hoje, e eu dei muita risada. Eu tô zerando a minha vida aqui, de saber que você estava vendo meus stories, né? Obrigado. Mas tem coisa muito boa. Então, eu acho que eu sempre fui uma criança, assim, desde pequeno, que gostava de agregar pessoas junto de mim e que as pessoas que estão ao meu redor se sintam bem de estar ali. Eu acho que a igreja, assim, de forma geral,
Não estou falando somente de igreja católica agora, estou falando das igrejas. Às vezes tem um discurso muito pesado, assim, sabe? Parece que é difícil você crer. É um conjunto de normas, de leis, disso, que vai afastando as pessoas ao invés de atrair. Então eu acho que a gente tem que ter um discurso mais leve, sabe? Uma pregação mais leve. Eu acho que o humor é uma ferramenta indispensável. Durante muito tempo eu me critiquei muito porque eu achava que talvez as pessoas me vissem apenas como um palhaço, sabe assim? E acho que isso tiraria de mim a essência, de verdade. Até eu compreender que isso era como se fosse uma isca, para eu atrair, mas que eu precisava acrescentar algo mais. E eu acredito de verdade que Jesus era uma pessoa extremamente humorada, assim, de verdade. Bem humorada. Muito, um homem... Eu tenho uma imagem de Jesus sorrindo, que é uma coisa rara, né? Então, é muito né, raro. a gente Dá tá para mostrar? cego. Mostra, eu tenho isso, olha aí. Jesus sorrindo e com uma atitude descontraída, eu acho que assim que devia ser. Exatamente. Como você. Tem uma passagem do Evangelho que eu acho ela muito curiosa, que é o encontro de Jesus com Natanael. E quando Natanael se aproxima de Jesus, Jesus diz para ele, olha, aí vem um israelita de verdade. Aí, como é que você me conhece? Você está me conhecendo agora? Olha, eu te vi debaixo da figueira. E isso desconcertou Natanael, assim, ele reconheceu quem estava ali. Eu fico me perguntando, o que Natanael estava fazendo debaixo dessa figueira que deixou ele tão desconcertado ali, né? Eu uso a minha imaginação, assim, cada um pode usar a sua também. Eu sei que Jesus pegou ele ali, no pulo. Então eu acho que o Cristo, de verdade, para ele atrair tanta gente, era uma pessoa humorada. Se eu sou um padre triste a todo momento, que trata mal suas ovelhas, eu não consigo atrair ninguém. Ainda mais para a geração de hoje, conversar com os jovens de hoje. Teve um momento da minha vida de padre, no início, que eu tinha um discurso muito pesado, assim, a respeito, por exemplo, jovens, vocês não podem escutar música secular, tem que ser só música religiosa e tudo mais. E aí eu comecei a perceber o seguinte, eu tenho que escutar o que esses meninos estão escutando para eu poder falar mal depois, né? Aí eu comecei a escutar Zé Neto e Cristiano, Maiara e Maraísa, Marília Mendonça. Aí eu acabei gostando também, né? Aí eu fui percebendo que acho que não é pecado não ouvir música secular, né? Aí eu escuto com eles hoje. Coloca no ar um pouquinho algumas consulentes. Aí. Existe maldição hereditária? Pobreza. Padre, achei R$100 na calça do meu esposo. Devo devolver? Claro que não. Já tá lavando, que era obrigação dele. Compra a brusinha. Padre, não suporto minha sogra. O que eu faço? Rezar, pra Deus levar. Tô brincando. E o pessoal do CrossFit. Estraga no treino, né, padre? Eles pagam pra correr na rua. Vim. Mas pra falar a verdade, eu nem sei o que tô fazendo nesse inferno. Quero saber quando Deus vai começar a honrar a gente. Que capiroto, eu tenho certeza que quando Jesus voltar, que ele estiver numa academia, não será arrebatado. Padre Patrick, você gosta de CrossFit? Eu detesto. Olha, Amaury, teve uma época que eu dei uma chance pro CrossFit, assim, para não dizer assim que era só uma coisa da minha cabeça. Aí eu lembro que eu fui fazer uma aula experimental. Você já foi num box de CrossFit alguma vez? Olhando de longe. Fique por aí mesmo, que é a melhor coisa que você faz na vida. Parece ser uma extensão do inferno aquele lugar, né? Tem um relógio lá, que é um cronômetro que o tempo não passa nunca, e um monte de saco, umas cordas penduradas, horrível. Aí eu fui fazer essa aula experimental. E eu fiz essa aula experimental com 4 mulheres, assim, mas as mulheres, elas todas trabalhadas, assim, elas botaram cropped, reagiram, né, estavam lá super empenhadas. Aí o coach, que até frequentava minhas missas lá e tudo mais, ele disse assim para mim, padre, você quer diminuir a carga? E eu olhei para as mulheres, tava tudo com a carga igual a minha. Eu falei, não, eu quero igual, né, assim, eu tava morrendo, igual. Eu saí de lá, assim, com uma vontade de vomitar, uma coisa assim, sabe, meio tonto. Aí a moça da recepção disse assim pra mim, ih, tá com um cara que nunca mais volta. Eu só tinha força pra dar um joinha pra ela, assim, sabe? E não voltei mais de jeito nenhum, assim. Depois fui outra vez ainda, vou dar mais uma oportunidade. Porque teve uma época que eu tava bem focado, assim, em academia, essas coisas, queria ficar bem.
Eu postei até uma foto uma vez sem camisa, mas deu um o que falar essa desastre. foto, hein? Deu o que falar. E aí esta foto, se você botar na internet hoje assim, ó, você vê como o demônio é sujo. Botar Padre Patrick nessa foto, não vai aparecer eu lá celebrando missa, não. Vai aparecer justamente essa foto sem camisa, né? Pra você ver. Aí eu fui de novo, mas mesmo assim eu saí de lá com vontade de vomitar. Ai, não vou mais aqui não é meu lugar esse aqui, eu tomei posse, não volto. Que tipo de consequência teve essa foto sem camisa? Então, eu não estava esperando, assim, por conta da repercussão que ela teve, porque eu acho assim... E você é malhado sem camisa aí? Você quer ver? Eu bem tiro. Olha... Porque eu não tiro a camisa jamais. Eu Enquanto treino. Não cumpri a minha malhação. Eu treino, eu gosto de me cuidar também, né? Então vou. Não é algo que eu gosto de fazer, não, mas eu vou. Mas a repercussão, assim, eu acho que talvez a imagem do povo em geral de um padre é um senhor barrigudo, aquela coisa toda, né, que se tem. E eu acho que talvez. E eu estava um pouco melhor do que eu estou hoje, né? Naquela época. Eu acho que aquela foto repercutiu porque um padre está com o corpo que eu estava ali. Tinha uns retoques, né? Não era 100% assim eu, né? Mas era eu. E aí começaram a fazer montagem, botavam um padre velhinho e do lado o padre Patrick lá, e foi uma loucura, as páginas de fofoca postando. Aí eu fiquei, mas eu posto uma frase da Bíblia, fica aí um mês e tem 100 curtidas. Eu postei essa foto sem camisa, com 15 minutos tinha 200 mil curtidas ali. 200 mil curtidas. Aí eu arquivei essa foto e graças a Deus está arquivada, mas está aí na internet, né? Para quem quiser ver. O bispo mandou um recado Ele me pra você? ligou no mesmo dia, né? Todas as vezes que o meu bispo me chamou a atenção em relação a isso, eu senti muito mais uma paternidade, um carinho. Nunca foi uma repreensão assim, de não faça isso, não. Sempre foi assim, corrigindo com carinho, sabe? Eu me senti muito amado na correção. Agora, conta aí algum desses encontros que nós mostramos, né, de consulente. Quais foram os que você acha que foram muito relevantes, significativos ou muito engraçados? A gente tem aí Primeiro, para poder... eu quero até gravar essa palavra, consulente, que eu achei ela chique demais. Eu vou usar no meu dia a dia, né? A gente, compadre, a gente vê de tudo nessa vida, né? Assim, nada mais me surpreende, assim. Confessionário, em visita que a gente faz em zona rural. Então, assim, é cada coisa que até Deus duvida. Eu tenho uma história que eu até conto nos shows que a gente faz aí. Foi a minha primeira atividade, assim, como padre. Eu me ordenei, aí no outro dia eu tinha essa missão, que morreu um senhor lá, que Deus o tenha, né, da paróquia lá, e ele estava fazendo tratamento em Belém, iria passar por Marabá, nessa época eu estava em Marabá, mas a família era mais do interior ainda lá e ele ia direto, né? Depois, então, queria a família passar lá na igreja para fazer uma oração, a gente chama de oração de Ezequiel, né, quando morre alguém, enfim. Aí, lá vai eu. Era 3 horas da manhã, mais ou menos, que ele ia passar, eu pedi pro pessoal me ligar. Me ligaram. Aí eu fui meio que dormindo assim, e aí lá vem o Coroinha. Você foi Coroinha, né, que você falou? Fui. Coroinha não é uma raça para ser confiada, né? Lá vem o Coroinha. Tomava o vinho do padre. Eles são terríveis. E ele abriu o livro, eu não sabia ainda, era a primeira vez que eu estava fazendo aquilo. Tem um livro vermelho chamado Sacramentário, você lembra desse livro? Eu não sei se ele existia, mas é um livro mais novo, que lá tem todos os ritos, assim, de exéquia, de casamento, de batizado, é um livrozinho vermelho. Aí lá vem o Coroinha e abriu esse livro, e eu confiei nele. A única coisa que tinham me ensinado no seminário era o seguinte, olha, o que está escrito em vermelho, você não lê em voz alta, só o que está em preto, né? Porque o vermelho eram as rúbricas lá, era ensinando, abre o braço, fecha, não sei o quê, essas coisas. Aí... lá estava eu confiei no Coroinha, né, que me mostrou o livro ali. Aí eu comecei lá a fazer o rito do Ezequiel, do morto que estava lá, a viúva chorando, aquela coisa toda. Aí num determinado momento eu comecei e li o seguinte: ó Deus,
que quisestes unir em matrimônio este vosso filho. Eu dei uma parada assim, e acho que eu tô casando esse morto aqui, viu? Mas, sabe, a gente vai aprendendo a se virar, né? Mudar o assunto, alguma coisa. Acho que também ninguém percebeu muito bem, era de madrugada, devia estar todo mundo dormindo, né? Mas, nossa, a gente às vezes tem que fazer uma concentração assim para manter uma seriedade, né? Agora, você também é bom de cozinha, né, Patrick? Porque todo mundo quer as tuas receitas. Eu sei que você é meio atrapalhado na cozinha. Eu sou. Mas você adora. E você acaba levando até a voz de Deus, a voz do Evangelho, através dessa história da gastronomia, não é? Então, eu tento, né? Mas eu não desisto, é isso que é o importante, né? Um pudim que você fez errado lá foi grave, hein? Mas ficou até bom, só que ele quebrou tudo, né? Eu tentei o pão várias vezes. A última vez que eu fiz o pão deu certo, mas eu passei uma madrugada inteira esperando aquele pão crescer, que não crescia, aquele fermento. Não sei o que acontece, gente. Pelo amor de Deus, é o capeta me atentando mesmo. Mas assim, até que prestou, ficou bom também. Tô tentando, tô me aperfeiçoando. Agora, me contaram que o padre, por ter uma aparência ótima, você é um padre bonito. Ah, obrigado. E tem muito, assim, pessoas que te assediam, que não querem nem saber se é padre, se não pode assediar. Sim. Como é que você dribla esses momentos? É constrangedor às vezes. Eu já tive situações assim, que a gente faz uma apresentação, né, de um show nosso, Fora da Caixinha, e eu sempre tiro foto com todo mundo depois da apresentação. E aí, uma vez assim, eu lembro das mulheres que foram tirar foto e pegava a mão na bunda, uma coisa assim estranha, assim, ixi, mano. Aí eu pensei, sempre, graças a Deus, o pessoal ali ajudando, né? Mas tem gente que não tem noção mesmo das coisas, assim. Eu acho que achar o padre bonito, assim, não estou falando de mim agora, mas que bom se você acha também, né? Não tem problema nenhum. Deus gosta de coisa boa também, né? Claro. Tem outros padres bonitos aí também, né? Não tem problema nisso. Eu fico assim um pouco triste quando se passa um pouquinho da normalidade, assim, que vira uma falta de respeito, não porque eu sou padre, mas um respeito mesmo, não dê abertura para aquilo, né? Mas a gente leva também, não adianta nada eu ficar aí comprando guerra, brigando, eu finjo que nada é, sabe? Eu finjo que não escutei, que não entendi. E bola pra frente. Bola pra frente, Agora, exatamente. diz que as perguntas que mais viralizaram na internet, uma foi a pessoa perguntando se tatuagem é pecado e a outra perguntando se usar biquíni. O que você respondeu? Eu acho que foi esses dois assuntos foram os primeiros a ganhar uma proporção maior, assim, né? A tatuagem, eu fiz um vídeo até sério, não foi nada brincando, não. Falando a respeito disso, que às vezes se discrimina nas igrejas pessoas que têm tatuagem ou botam isso como uma coisa assim de mal, né? Enfim, e eu não vejo dessa forma. Eu não acho que uma tatuagem, ela diz alguma coisa sobre virtudes de alguém. Eu acho que a tatuagem não leva ninguém ao inferno. Não adianta nada, você não tem um corpo, nenhuma tatuagem, mas você é uma pessoa extremamente má, que fala de todo mundo. Então, o que é pior aí, né? Eu não vejo tatuagem como um problema, não. A não ser que você fez assim, né? Sei lá, nome de namorado, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos combinar que isso aí não merece, né? E o biquíni foi um texto que eu escrevi, não foi nem vídeo, que me perguntaram se era pecado mulher usar biquíni na praia. E aí eu respondi mais ou menos assim... eu nunca vi a pergunta, é pecado um homem usar sunga na praia? Sempre é a mulher, né? Assim, e às vezes vem de uma outra mulher, o que torna ainda mais trágico. E eu respondi com uma foto, onde eu estava numa praia e a minha irmã estava em cima do meu ombro, uma foto Tumblr, assim, bem bonita. Bacana. E ela estava de biquíni. E aí eu respondi, mas eu também experimentei aí os haters pela primeira vez, assim... Teve uma pessoa, um padre inclusive, que ele até juntou isso e fez uma denúncia contra mim, sabe? Nunca viu tamanho moralidade e tudo mais. Esse padre até morreu. Não foi eu. Deus o tenha, né, na glória. Mas enfim, não deu em nada não, graças a Deus. Agora, com 5 milhões de seguidores, o padre está rico? Nada, Ganhou muito dinheiro? ainda não. Não? Não tem um emprego aqui na Rede TV, não? Será para me apresentar alguma coisa, Ué, um salário? Com 5 milhões, tem que ir atrás, não é? Mas é porque assim, Amaury, eu não faço, já fiz, faço, não é que eu não faço,
Mas, por exemplo, não é qualquer publicidade que eu vou fazer. Né? Assim, Claro. eu tenho um filtro em relação a isso. Uma vez me ofereceram uma proposta que era de uma funerária. E era muito dinheiro mesmo, assim, acho que daria para me dar uma alavancada na minha vida. E aí eu teria que fazer o quê? Ia lá fazer uns comerciais para essa funerária e teria que ter um contrato com eles, tipo assim, a família contratou os serviços lá, aí morreu alguém da família, aí eu tinha que ligar, deixar uma mensagem de condolência e tudo mais. Pelo amor de Deus, isso é a minha vida, né? Então, assim, eu faço isso como fruto do meu ministério. Eu não posso cobrar para fazer isso, entende? Assim, que coisa, ainda mais num momento tão delicado que é a morte. Então, não tinha sentido eu fazer um trem daquele, né? E não fiquei rico. Eu também já ganhei algum dinheiro com a internet, que me permite fazer coisas, uma viagem, alguma coisa assim. Engraçado que, antes de tudo isso acontecer, eu sempre gostei muito de viajar, conhecer países. As pessoas às vezes perguntam se padre tem salário. Tem. A gente chama de côngrula o salário. E lá, 2 salários na minha diocese. Cada 2 salários diocese, mínimos. cada diocese tem um salário. Só que o padre, eu não sei se existe essa expressão aqui pro resto do Brasil, que a gente fala assim, não tem um pinto para dar água, né? Quando não tem ninguém, assim, o pintinho, não tem nada, não tem filho, não sei se já ouviram isso, né? Então, esses 2 salários, eles são livres de tudo, é para você. E eu sempre juntei esse dinheiro e quando dava nas minhas férias, eu ia conhecer um país, viajar e tudo mais, sempre gostei muito de fazer isso, né? E eu sempre, assim, vivi no básico, comendo sanduíche, aquela coisa toda, né? Faz uma refeição, faz um lanche no outro. E acho que, assim, ter esse Instagram e tudo mais me permitiu viajar, fazer coisas como essa, né? Mas não estou rico, não, e estou longe disso. Me ensine o caminho, por favor. Minha admiração por você, Padre Patrick. Muito obrigado. Imagina, um prazer. E ótimo, não é? O que mais? Está todo mundo querendo fazer mais perguntas, mas não dá, não vai caber aqui. Na próxima visita, que eu sei que eu vou merecer. O que você quer saber? Vai cozinhar na próxima. Você vai cozinhar para nós? Com certeza. Lá na cozinha? Ótimo. Valeu, amigo. Aplausos para o Padre Patrick. Obrigado. Obrigado.